nós falamos sobre regeneração, né? Ficou alguma dúvida? Vocês querem levantar alguma dúvida sobre a aula anterior? Alguma coisa que vocês viram em algum outro lugar? Queria trazer o contexto aqui pra gente. Oi, irmão Igor, eu quero que você ore os meus filhos, irmão Igor. E eu não sei o que está acontecendo. Meu filho, Pouso Alegre, ligou para mim, eu não te amo, e chorando. Quando foi de noite, a minha filha recebeu uma ligação que ele estava parado. Tá. Aí ele começou a reagir. Ele me pediu essa mãezinha, ora para mim, mãezinha. Aí ele está reagindo no hospital. Ele tá internado? Tá. Antes do final da aula, a gente vai levantar uma oração por ele, tá bom? Tudo bem? Tá bom, amém. Amém. A gente vai interceder, levantar um clamor, né, pastor? Pela vida. Qual o nome dele? Tiago. Tiago? Ah, tá. Tá bom. Pode deixar que a gente ora assim, tá? Então, ficou, Cacau, alguma coisa que você quer levantar sobre a aula de... Tô esperando você me... Tô esperando sua troca aqui. Dúvida não, porque acho que foi bem claro no estudo anterior falando sobre a regeneração. Isso. Eu achei bem interessante que, assim, todas as perguntas, elas acharam, eu não podia perguntar, por favor. Não. Nossa, eu acho que eu tava com o estudo errado. Eu Sério? respondi. Eu respondi, gente, eu respondi sobre a justificação. Olha que eu... Não. Ah, você mandou o outro? Eu acho que eu mandei. eu acho que sim, porque tinham 3 perguntas. É de hoje. Eu É. tinha confundido, né, os dois. É. Aí, em vez de eu mandar uma antiga, eu mandei o de hoje. Ah, tá. Eu nem percebi, mas... Ah, então você já se adiantou já. Não, porque era sobre a justificação. É. Eu achei bem interessante que as perguntas, na verdade, elas... Que é a aula de hoje, justificação. Começou a aula de hoje? É. Então já respondi. Eu não vou saber responder sobre a regeneração. Mas acho que o importante, irmãos, é que nós tenhamos esse entendimento claro, né? Que a regeneração só acontece a partir de algo novo, né? O contexto de regeneração é algo novo, né? Literalmente. Mas esse algo novo só vem a partir do momento que nós reconhecemos a nossa velha natureza. E nós damos esse passo. A partir do nosso passo de reconhecer, o Senhor começa a trabalhar. Não no nosso velho coração. Né? Que nesse contexto nós trouxemos, nosso velho coração não tem mais jeito. Como nós pedimos, dá um novo coração a nós. Né? É isso que o Senhor nos dá. E a partir desse ato, o que eu quero dizer com isso? De nós reconhecermos e abandonarmos as más práticas. O abandonar aquelas más práticas nos faz um novo homem. E esse novo homem é regenerado. Por Cristo. E é aí que a ação da regeneração acontece, porque ela é só realizada através de Jesus. Né? Eu acho que eu já trouxe um contexto, né? Basicamente, da primeira pergunta. Essa transformação também é um processo diário, né? Porque Exatamente. não é porque a gente aceita Jesus hoje, né, que vai ser tudo transformado no dia Contínuo. Eu gosto de brincar que é uma nova cidadania. Você, Cacau, escolheu agora que você vai morar no Canadá. Você não pode seguir com os mesmos hábitos que você tem aqui no trânsito, por exemplo. Que a legislação de lá é totalmente diferente. Mas não quer dizer que você não vai errar lá. Porque você ainda não conhece essa nova legislação. Então é aos poucos que você vai aprendendo e aquilo vai ficando habitual para você. Porque você está se colocando, se expondo a algo novo. Né? Na vida cristã não é diferente. Você vai errar porque você está se expondo a algo novo. Você está se dando a chance de recomeçar. É uma nova história, é apagar. Ah, mas eu fazia isso no Brasil. Tudo bem. Lá é um outro contexto, seu passado. Agora você escolheu esse novo lugar de habitação, você vai viver de acordo e é o justo, é o correto, né? Não adianta você ir para um outro país pensando em viver
sob a lei do Brasil. Não vai fluir. Então, é isso que acontece nas nossas vidas de forma espiritual. Não adianta a gente querer se expor a um novo mundo, a um novo reino, e querer viver no jugo do reino que nós vivíamos antes. Né? Então, é exatamente isso. Essa troca e gera o quê? Crescer nisso. Tem que ser como criança, quer dizer que a gente não sabe nada. A gente tem que estar exposto e disposto a fazer diferente. Quem quer trazer alguma outra questão? Pode deixar aqui, João. Da aula anterior. Da regeneração. Alguém quer trazer algum? Enquanto vocês pensam, eu vou trazer o da Kátia para honrar a vida da nossa irmã, né? Eu vou escolher uma aqui. Eu vou utilizar 3. Cite exemplos do que não é regeneração. Regeneração não é apenas mudar de comportamento, fazer boas obras ou ser batizado nas águas. Essas coisas não salvam e nem transformam o coração. Então ela quis trazer esse entendimento aqui que está correto, que basicamente a regeneração não cabe do nosso esforço, do nosso querer. Eu quero ser regenerado. Eu quero fazer assim, quero construir essa regeneração. Não, isso vem através do Senhor. Então quer dizer que vem através dele, então eu vou esperar sentir no coração para... Não é. Nós temos a nossa responsabilidade. Qual que é a primeira? Reconhecer. Se nós não reconhecermos que somos pecadores, o ato da regeneração não vem. Então, depende do nosso passo, reconhecer que eu tenho que... essa velha criatura já não mais faz parte. Mas essa regeneração vem de mim? Então, não. Mas eu tenho que tomar o posicionamento que eu tenho que abandonar a velha criatura porque ela não tem regeneração, não tem o que fazer. Eu tenho que... É algo novo agora. O Senhor vai me tratar com algo novo. Quem quer falar mais uma? Vou responder primeiro, então. O que é a regeneração? Porque é a obra do Espírito Santo que concede ao pecador uma nova vida em Cristo, um novo nascimento. Ótimo. Uma nova vida, um novo nascimento. Uma nova história, de fato. Amém? Então ficamos nessas? Amém. Pode... Você mandou do... não tá certo. Agora põe do outro, por favor, João. Então, irmãos, hoje nós vamos falar a respeito de justificação. Aí tem até um texto de Romanos 8, se não me falha a memória, que diz que não há um justo sequer. Então a gente já tem de bate-pronto esse susto, né? Então não adianta a gente achar que somos justos, porque a justiça, como nós conhecemos, a justiça humana, ela vem muito... desculpa, mas Romanos 3:10, que está escrito: não há justo nenhum. Não há justo sequer. Um justo sequer. Então, na nossa ótica humana, a justiça vem muito do que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos familiares, no ambiente que a gente conviveu. Porque, dependendo da região, você, ou até bairro, ou até família, assim, tem pessoa, seu vizinho tem um pensamento de justiça que não é o seu. Ou ele interpreta a justiça de uma forma diferente. Ou a gente tem até a questão de justiçamento, né? Que já é uma outra atitude e as pessoas acabam confundindo o que é justo. Porque nós, seres humanos, somos assim. Porque tem gente que entende, e a maioria das pessoas entende, que não é justo roubar. Mas tem muita gente que não tem essa percepção. Ou tem muita gente que coloca nuances nisso. Ele fala, depende do quê? E depende do contexto. Não tem gente que é assim? Um político tá roubando, a prefeitura tal. Traz um contexto. Ele é ladrão.
Ah, a pessoa está passando uma necessidade e roubou um fardinho de mortandela no mercado. Ah, mas isso não está errado, tem outro contexto. Então, eu entendo essas duas histórias, mas a gente também tem que perceber como que a nossa justiça humana resolve as coisas. E a forma como que nós olhamos o contexto. O que eu quero trazer com isso? Não dá para a gente confiar na nossa justiça. Porque a nossa justiça é falha e a percepção de justiça muda de pessoa para pessoa. Então não tem como, é por isso que não tem como nós nos auto-intitularmos justos, porque a nossa referência não é boa. Eu não tô... Então, você está falando que meus pais não são uma boa referência, que é a referência que eu tenho de justiça. As pessoas do meu trabalho, que eu confio, não é uma referência de justiça. Não é uma referência plena de justiça. Porque essas pessoas são humanas, elas falham. E elas, dependendo da situação, elas têm uma condução diferente do que é justiça. E é por isso que nós não somos justos. Porque a nossa métrica nunca vai ser com o nosso Deus. Porque se nós olharmos para o nosso Deus, nós vamos trazer um choque muito grande e a gente vai entender como eu sou injusto, como eu sou equivocado. Porque o que a gente faz? A gente gosta de colocar nossa métrica nas pessoas. Que nem o texto do fariseu. É no publicano a métrica dele. É uma métrica justa? Não é, porque já é enviesada, já é uma coisa favorável a você. Então, a nossa métrica de justiça é o nosso Deus, porque nós aprendemos, né, que a essência do nosso Deus é justiça. Então, ele é a própria justiça. Ele é, de fato, justo. Então, quando nós olhamos nessa métrica, nós caímos na real. Não somos justos. Somos falhos. Somos pecadores. E aqui eu trouxe um contexto que a justificação é um termo muito utilizado no direito, né? Quando a pessoa precisa estar num tribunal ou estar frente a um juiz, ele precisa de alguém para interceder por ele ali. Ele precisa de um advogado para interceder. Ele não pode simplesmente chegar na frente de um juiz e trazer a queixa dele. Ele precisa de um representante legal para chegar num tribunal. E Cristo é o nosso representante. Então, Cristo, ele faz esse papel de advogado e ele que nos justifica. Você quer ver um termo que facilita para a gente entender o que significa justificação? É igual nós damos um atestado no nosso trabalho. Nós sabemos que nós teremos aquela falta. A falta é a ausência. Nós estamos ausentes do trabalho. Tem ali a falta. Mas o atestado é uma justificativa. Aí quando você vai pegar seu espelho de ponto, você vai olhar lá. Falta justificada. Ou seja, aquela falta ali não vai te trazer dano. Não vai trazer um custo no seu salário. Porque você tem uma justificativa. Você precisou de alguém que intermediasse. Por quê? Você não simplesmente pode chegar um dia não tão bom e lançar lá na sua folha de ponto, lançar no sistema da sua empresa. Ah, eu não vou trabalhar hoje, eu tenho um atestado. Você precisa de um médico. Que o médico vai te dar um atestado, vai inserir o CID, vai pôr a assinatura dele lá. Então ele vai ser um intermediador para você ter a possibilidade de ter esse dia de descanso. E se o médico falar, não vou dar, você vai ter que voltar o trabalho, e no máximo que ele vai conseguir para você é que a gente fala o abono das horas que você foi até o pronto-socorro, foi até o médico. Então, nós, com Deus, não é diferente. Nós precisamos disso, porque significa que nós somos justos? Não, o nosso termo é diferente. Nós somos justificados. Essa falta em nós sempre haverá, porque nós não somos justos. Mas nós temos alguém que nos justifica. Assim, olha, ele tem falta, ele é falho, ele é pecador. Mas eu abono porque ele agora é justificado. Porque agora ele reconhece que ele necessita desse justificador. Porque não dá mais, ele entendeu que não dá mais, viver essa caminhada achando que está tudo bem, achando que está correto,
achando que é justo, porque nós somos justos aos nossos próprios olhos, a nossa própria métrica. E nós temos esse senso de justiça aflorado quando tem situações assim discrepantes. Quando você vê um crime hediondo, tem um senso de justiça geral de uma população, né? Mas quando tem um troco errado, aí você também não precisa ter um clamor público. Mas para o nosso Deus, crime hediondo, um troco que você sabe que é errado, você não devolve, uma atitude equivocada numa situação simples ou numa situação grande, o senso de justiça dele não se move de acordo com as situações. E é por isso que nós precisamos ser justificados por ele. Aí tem um texto, que é o que eu estava confundindo, de Romanos 8:30. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, a justificação que nós conseguimos em meio à pessoa de Cristo é que nos traz um acesso a Deus. É que nos traz oportunidade de ansiarmos por esse encontro. Porque esse encontro com Deus, em outrora, nos gerava medo. É igual o povo de Israel. Quando foi questionado a eles se eles queriam se encontrar com Deus diretamente. O que o povo fez? O povo temeu. Assim, Moisés, vai por nós. Nós temos medo. Vai por nós porque o povo já entendeu que eu estou reclamando, eu quero melhora. Mas aí o povo caiu na real. Opa, eu também não sou essa pessoa que eu imagino que eu seja. Porque se o povo acha que de fato ele é justo, ele vai perante ao Senhor. Não foi isso que Jó pleiteou na caminhada dele inteira do texto no livro de Jó? Ele falou assim, eu só quero um momento com o Senhor. Eu só quero que o Senhor me justifique, eu só quero que o Senhor olhe para mim e fale onde que eu errei. Uma pessoa que tem esse senso de justiça, ele no mínimo vai buscar o Senhor a explicação. E o Senhor aliviou para ele? Não, porque o Senhor sabe mesmo, Jó sendo um homem temente, valoroso, reto nos caminhos do Senhor, ele não é um homem justo. E é por isso que Deus, antes de dar graça sobre a vida dele, expõe ele, confronta, questiona, para ele entender, eu não sou justo, mas agora eu entendo que eu posso ser justificado. Aí meu contexto muda, meu questionamento sobre as coisas mudam. Eu paro daquele questionamento, por que comigo? Eu sempre estou errado. Que as pessoas me afrontam. O seu questionamento vai começando a mudar. Se o meu Senhor sofreu afronta, ele que de fato é justo, quem dirá eu? Por que eu não vou sofrer essa afronta? Por que eu não vou sofrer essa situação? Por que eu vou estar imune a algumas coisas se eu não sou justo? Ou seja, eu mereço muitas coisas que acontecem na minha vida e eu também estou exposto, porque a vida, ela é dessa forma, ela não é simples, ela não é fácil. E não adianta a gente, só porque nós temos um rito de estar na casa do Senhor, nós meditamos na sua palavra, nós buscamos viver uma vida justa perante Ele, não quer dizer que agora isso possa nos servir de muleta, possa nos servir de algo que, não, eu sou justo, agora o que tem que acontecer na vida do justo é esse checklist aqui, ó. É só vitória, é só avançar, é só romper barreiras, é ser livre de todo mal, de toda doença, de todo questionamento, de toda inveja, de toda aflição. E não é. Não é isso. E é isso que o Senhor quer nos mostrar. Porque assim, a gente não tem... como eu posso falar? A gente não tem essa moral toda para pleitear alguma coisa perante o Senhor. Porque nós não somos justos. E nós temos que reconhecer isso como igreja e entender o significado dessa justificação. Porque a gente às vezes ouve falar, a gente ouve ministrações, mas a gente não entende com clareza o que significa. E quando a gente não entende alguma coisa com clareza, aquilo nunca vai se internalizar em nós, nunca vai virar uma cultura nas nossas vidas. Se a gente não entende algo, a gente simplesmente passa por aquilo, né, e segue. Quantas vezes... Já aconteceu comigo. Eu estou ouvindo a ministração, eu não entendi aquela palavra, aquele contexto. Você acha que eu vou parar em casa, meditar para buscar o entendimento? Ou vou parar pós o culto quem ministrou? Meu irmão, não entendi, você pode me ajudar? A gente não faz isso.
A gente não tem esse hábito. E esse hábito é justo. É um hábito que nós devemos ter, porque se eu não entendi, é importante para a minha vida, eu tenho que buscar quem entendeu ou quem trouxe essa mensagem, porque eu só vou começar a viver uma vida diferente quando eu começar a entender como as coisas funcionam. Não tem como a gente viver uma vida diferente se a gente não compreende como as coisas andam, como eu devo me portar agora que eu escolhi uma nova cidadania, que é a cidadania do céu. Qual é a atitude que eu tenho que ter? A reconhecer as nossas falhas e pequenez, não como um jargão, não como nós ouvimos num culto que, eu sou falho, eu sou pó, tem gente que vai jogando assim, né? Sou pó, sou menos que nada. Mas você tem que te fazer sentido, não é só porque alguém falou e você repete. Aquilo vai ter que ter clareza no que nós falamos, porque quando nós temos clareza, a sinceridade do nosso coração vem, o Espírito flui, porque o Espírito vê a nossa sinceridade e as coisas começam a fazer mais sentido na nossa caminhada. Justificação inclui uma declaração legal da parte de Deus. O uso do verbo justificar nas Escrituras indica que a justificação é uma declaração legal da parte de Deus. Era um processo bem conhecido, eu trouxe uma curiosidade aqui que eu achei bem interessante. Um processo bem conhecido no mundo antigo. Conferia-se uma pedrinha branca a um homem que sofrera um processo e fora absolvido. É como prova, levava então consigo a pedra para provar que não cometera o crime que se lhe imputara. Ou seja, a pessoa ela foi pega em algum tribunal e ela foi responder um processo tempos primórdios, nos mundos antigos, no contexto bíblico. E essa pessoa, quando ela era absolvida, ela andava com uma pedrinha branca. E quando ela era parada por algum exército, ou por alguma liderança, ou algo que seja, ela fala assim, olha, eu tive um processo, mas eu fui justificado, eu tenho essa pedrinha aqui, olha, aconteceu isso, mas aquele crime não foi imputado a mim. Eu tenho isso aqui para mostrar que eu passei por esse processo, eu reconheço, mas eu fui justificado. E é isso que Deus faz. É Ele que traz essa declaração legal perante Deus, porque Deus, como nós falamos, na sua santidade, Ele repela o pecado, Ele detesta o pecado, Ele fulmina o pecado. Mas agora, nós com essa nova identidade e nós sendo justificados por Deus, é a causa de nós não sermos consumidos. É a causa de nós não sermos aflitos pelo maligno, não, pelo nosso próprio Deus. Porque Ele repele o pecado. Então Cristo se fez essa pedrinha, como nos tempos antigos. Ele se fez essa declaração de que o meu sangue o justifica agora. Agora eu sei, o processo não vai deixar de ser. A falha está aí. O que aconteceu, mas eu tenho uma declaração legal da parte de Cristo que agora eu tenho uma nova vida. Eu posso ter vida agora porque esse sangue foi derramado na cruz. Eu tenho chance agora, porque o salário do pecado não é a morte. Isso já está claro para nós. E nós já entendemos isso. Então, a chance de se pagar isso era com o próprio sangue. Mas o Senhor nos trouxe essa declaração. E agora nós podemos caminhar naquilo que o Senhor projetou para nós, porque agora nós temos essa declaração que somos justificados por Deus, por Cristo. Nós somos declarados justos. No Novo Testamento, o verbo justificar, no grego dikaió, tem uma variedade de significados, mas um sentido muito comum é declarar justo. Observe que o pecador não é justo, mas é declarado justo, com base em sua fé no sacrifício vicário de Jesus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente,
para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 24, 26. Esse texto aqui deixa muito bem claro a nossa questão com relação à justificação. Ou seja, só através dessa troca, né, dessa propiciação que o nosso Cristo realizou na cruz do Calvário, que nós temos chance agora de não só sermos uma nova criatura, mas os nossos pecados de outrora serem justificados, serem tolerados, né? Irem agora para um mar de esquecimento. É uma vida do velho homem, da velha natureza. Agora estou falando com uma pessoa que está regenerada, e não somente regenerada, é uma nova pessoa, é uma pessoa agora justificada. É uma pessoa que ela sabe, e nós vamos adentrar um pouco nos próximos slides, ela sabe que esse poder de justificação, ele tem poder no passado, naquilo que foi cometido, no presente, naquilo que cometemos, e no futuro, naquilo que eventualmente possamos cometer. Então essa justificação é uma justificação completa, perfeita. Ah, Ítalo, mas se eu abandonar a caminhada em Cristo, aí é um outro contexto. Você escolheu não viver essa justificação. Porque às vezes a gente confunde as coisas da fé como se fossem coisas... como eu posso trazer um ponto? Como fossem coisas que uma vez recebidas, pronto, a gente não tem mais possibilidade de perdê-las. A gente tem, porque ainda é uma escolha. A gente escolhe não ter. Não é que o Senhor tira algo de nós. Nós escolhemos não ter mais acesso àquilo. Porque as coisas da fé, elas têm as suas condições. Vocês concordam que quando nós não caminhamos nas condições que já foram determinadas, não dá para a gente usufruir daquilo, termos acesso a tais coisas? Como que eu tenho um contrato? Eu sei exatamente o que está nesse contrato, e esse contrato é um regimento, é um manual que me diz como devo comportar, de qual forma caminhar, de acordo com a escolha que eu escolhi. E simplesmente eu não atendo aqueles requisitos daquela vida. Eu não reconheço Cristo mais como meu Salvador, eu não tenho mais fé nele, eu caminho da forma que eu quero, do jeito que eu bem entendo. E depois você quer usufruir só porque você assinou esse contrato em algum momento? Você está quebrando esse contrato. Você está invalidando esse contrato. Nós, com as nossas atitudes, irmão, nós invalidamos o sangue de Cristo. Ah, então, mas você fala de maneira geral? Não, é na sua vida mesmo. A sua conduta de vida, a forma como você vive, invalida o sangue que foi vertido na cruz. É chocante, mas é real. É possível. E é isso que acontece. As pessoas, da forma como vivem, as condutas equivocadas que elas têm, elas diminuem o poder desse sangue. E esse sangue se torna inválido na vida delas, porque as atitudes demonstram que essa pessoa deixou de crer. Porque tem atitudes que ficam claras e evidentes que a gente olha e pensa, essa pessoa deixou de crer na fé. Essa pessoa se afastou da fé. Essa pessoa abraçou qualquer outra coisa, menos a fé. Você já reparou, irmãos, em vida de algumas pessoas que elas se desviam do caminho do Senhor e elas fazem questão de rapidamente mostrar que elas saíram da igreja? Quem já viu pessoas assim? Porque eu creio que tem pessoas que optaram viver outro caminho, segue a sua vida normal, mas tem gente que faz questão de mostrar, eu era 8, agora eu sou 80. Eu era essa pessoa, agora eu sou essa outra pessoa totalmente distante daquilo que eu vivia. Sabe aquela coisa de se desassociar? É que nem Pedro tentou, né? Mas você tem a roupa igual, você tem a aparência igual, você fala igual a eles. Virou um pânico nele, falou, sai daqui. Ele começou a querer trazer um novo linguajar que ele não tinha. Não, nunca vi, não sei, não conheço. Aquela repulsa. Como uma pessoa que escolhe ter essa atitude de repulsa e continua nessa repulsa, pode continuar tendo acesso à fé, às benesses da fé, à vida de quem vive em fé. Como essa pessoa pode viver uma vida justificada?
Como que você quer um atestado sem ir no médico? Porque se você vai ao médico, você reconhece a autoridade daquele médico. Agora, se você escolhe na sua casa, eu estou doente, tem alguma força na sua empresa? Na fé é a mesma coisa. Não adianta a gente falar, mas a igreja, que nem a outra desculpa, a igreja sou eu sou a igreja. Adianta, irmãos. Não adianta com que autoridade essa pessoa vai caminhar, com que fidelidade essa pessoa vai caminhar. É a mesma coisa de nós queremos um atestado, queremos ter uma falta na empresa e não queremos ser descontados daquilo. Não é loucura? Mas tem gente que tenta. Tanto na empresa quanto na vida espiritual. Tem gente que vai forçando para isso acontecer. E não é assim. E a gente vai ter desconto, sim, como no nosso lerite, na nossa vida. Nós vamos padecer situações porque nós escolhemos. Não é praga do crente que ficou, que jogou na vida do que saiu. Não é fulano que está com inveja da sua vida nova. Não é. É a atitude que foi escolhida ali. E ela tem suas consequências. Ah, mas a vida daquela pessoa, então não está acontecendo nada, só está de vento e popa. É pior ainda, porque a chance dela voltar é menor e o impacto na vida eterna vai ser pior, porque ela vai cair a ficha numa situação que não tem mais volta. Não tem mais retorno. Não tem chance de ir mais no médico pegar um atestado, porque ela já foi mandada embora. Já foi desligada da empresa, já foi desligada do reino. Acabou. Não tem mais chance da pessoa voltar. Então nós não podemos viver em atitudes assim, porque essas atitudes, irmãos, começam aos poucos infiltrando os nossos pensamentos, infiltrando a nossa conduta. Aí a gente vê um publicano como um fariseu em outrora e começa a julgar, fala assim, ó, eu não sou assim, eu sou diferente, eu mereço algo melhor. O publicano está vindo na igreja com carro X, eu mereço o dobro, porque é o que eu faço, é o que eu realizo. Não é assim. Porque o nível de justiça para Deus de ambos os casos é o mesmo. Não são justos. Mas precisam ser justificados. E às vezes o publicano é justificado, mas o fariseu não é. Vocês entenderam até aqui? Deixa eu ler esse texto aqui para vocês que está em Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Então, aquela dívida que estava ativa, aquela dívida que nós tínhamos que pagar, aquela dívida que estava na praça, como a gente fala, né? O Senhor cravou ela na cruz. E o mais bonito disso é que ele não fala o tamanho, a proporção, o quanto devia. Ele fala que a dívida que nós devíamos. Nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo sabe de níveis de dívida dos irmãos? Naquele contexto? Não sabe. E não importa saber, porque independente do tamanho dessa dívida, independente da quantidade que aquela pessoa acha que deve, nosso Cristo justificou-a na cruz, com o sangue dele. Foi cancelado esse peso de dívida, essa coisa que nos assombra. A dívida na nossa vida financeira não traz um assombro? Não traz um incômodo? Eu falo para os meninos que, eu falo assim, olha, vida de casal tem os seus contextos. A mesma briga que você tem, ou discussão, com as contas pagas, ela tem uma proporção. Quando você tem uma dívida de luz, que seja de gás, e tem a mesma discussão, ela vira uma coisa, porque a dívida gera isso em nós. Gera esse medo, e qualquer outra situação ao redor que aconteça, a gente acaba explodindo.
E eu falo de, nem precisa ser muitas dívidas, assim, pequenas dívidas já traz um transtorno na nossa cabeça. Imagina quando nós entendemos que nós temos dívida no nosso espiritual, nas nossas emoções. Quantas pessoas que vivem remorsos aí por causa de situações que aconteceram nas suas vidas amorosas, sentimentais, em outras áreas da vida. Quantas pessoas que vivem se remoendo naquela coisa que já passou, mas parece tão vivo, porque parece que aquele preço ainda tem que ser pago e parece que está estampado na cara da pessoa. Mas o Senhor justificou. Ah, errei, você errou e lá no passado deixa isso para lá, você foi agora justificado. Essa dívida aconteceu, mas ela foi paga agora. Acabou. É vida nova. É esquecer do que ficou para trás. Tudo se fez novo, como nós lemos o texto na aula passada. Se fez novo agora, é um novo contexto, é um novo caminhar de vida. Mas, Vitor, você não sabe o quanto. Não importa. Você não sabe o quanto que isso me custou. Ah, mas você... Não importa, não importa. Proporção. O nosso Jesus, nosso Cristo, ele pagou. Isso não pode te amedrontar mais, isso não pode travar a sua vida mais, isso não pode deixar você de viver as coisas que o Senhor tem para você. Acabou, agora é nova vida, porque ele nos justificou. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação, acabou. O apóstolo Paulo perguntou, de qual condenação você está falando, apóstolo? Que quando as pessoas nos ofertam algumas coisas, nós questionamos. Vocês não questionam? Quando a pessoa, vou te dar tal coisa. Primeira coisa que você vai falar, por que você está me dando isso? Aí depois você fala, o que eu preciso fazer para receber isso? Porque ninguém dá nada de graça, não é assim que a gente aprendeu? Que de graça nem injeção na testa, né? Tudo que dá pra gente desconfia. Não tá agora a polêmica do ponto lá no centro? Tá polêmica, porque não, Formiga falou que foi uma empresa que pagou. Aí a pessoa tá passando o Vale Transporte no circular e tá cobrando 7,70 em vez de 5 e pouco. Aí eu falei, tá vendo? Eu já tô sabendo quem tá pagando esse ponto lá no centro. Não, porque está... Então a gente não acredita. Pode ser verdade, pode ser não, mas a gente não acredita que as pessoas dão as coisas pra gente. Qualquer situação que acontece, assim, o senhor tá me cobrando disso. É o senhor que tá me cobrando essa dívida. Aí tem igrejas que amedrontam, né? Seu pneu tá furando? Você tá em dívida com Deus. Seu filho tá ficando doente? Você tá... Então, isso vai minando a nossa fé, porque a gente não acredita. Mas como o apóstolo Paulo falou, vale nas nossas vidas até hoje. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa escolha que nós fizemos nos traz esse benefício agora. Porque nós escolhemos viver essa vida de fé, e essa vida de fé nos proporciona esses benefícios. E um dos benefícios é sermos justificados e entendemos que nenhuma. Ah, mas você entrou na igreja agora, você é o santinho. Eu sou santo, eu sou justificado sim. Porque é o benefício que eu tenho, porque eu acreditei naquele sangue que foi vertido na cruz. É isso mesmo. Se você não gostou, não tem o que fazer. Se você tá com invejinha, vem pra cá também, seja justificado. E aí abandona isso, porque o seu senso de justiça tá me pondo numa métrica que não me cabe mais. Se você me conheceu de algum outro jeito lá atrás, esse jeito já não me define mais, porque eu escolhi ser justificado. É esse que é o poder da justificação. É a gente ser afrontado pelas pessoas que nos conhecem, que como eu trouxe a ministração de Eliabe, próprio irmão de Davi, o acusou ali de ser presunçoso. É fácil a gente ser acusado de pessoas que nós não conhecemos, não tem peso. Mas quando a pessoa nos conhece, nos traz aflição sim, nos amedronta. Porque essa pessoa sabe quem nós somos, porque essa pessoa conviveu com a gente, essa pessoa caminhou com a gente. Ali Davi estava ouvindo isso do seu irmão mais velho. Quando o pai dele morresse, quem ia ser a liderança naquela casa seria o irmão dele. Ou seja, a liderança na minha casa, que me conhece bem, está definindo aqui na frente dos outros quem eu sou. Você acha que é fácil ouvir do seu próprio irmão que você é presunçoso? Que você veio aqui só para fofocar? Você veio aqui só porque você é duas caras? Que você não é esse mocinho bonzinho que você está se mostrando? Nós somos afrontados assim.
As pessoas cochicham isso das nossas vidas com outras pessoas. Mas nós temos que entender que tá tudo bem. Ok, se continuarem nesse caminho, tudo bem, mas eu vou viver uma vida de justificado, não vou viver uma vida de condenado mais. Porque essas palavras não podem mais ter poder sobre as nossas vidas. Porque nenhuma condenação há para aqueles que creem em Cristo Jesus. E ponto. Mas, Ítalo, você não sabe o nível de amizade que eu tinha, você não sabe a proximidade que eu tinha, você não sabe o que essa pessoa representava na minha vida. Pouco importa. Você escolheu um novo caminho. Você escolheu uma nova direção. Agora você é justificado por Deus. Não é o que aquela pessoa acha que você é. É o que Cristo agora determinou que você é nele. Benefícios da justificação. Então, eu vou trazer alguns pontos aqui para os irmãos. O que nos traz de benefícios. Né? Nós escolhermos viver justificados, nós reconhecendo agora a autoridade de Cristo e vivermos embaixo dessa declaração legal, um dos primeiros benefícios que nós temos é o cumprimento da lei. Por meio da justificação, o homem que jamais conseguiu cumprir a lei. Lembra que a gente conversou sobre a lei? Dos 613 mandamentos? Nenhum homem conseguiu cumprir aquilo. Porque a gente conversou que a lei não foi feita para ser cumprida. Foi feita para expor o homem. Para mostrar o quão depravado, o quão questionável, o quão falho o homem é. Então não tinha possibilidade de se cumprir. E ainda continua não tendo. Na ótica humana. Então, para obter essa vida eterna, para obter essa libertação frente a essa lei, nós somos justificados perante Deus. Cristo que nos deu essa oportunidade para se cumprir a lei por nós. Foi através do sangue de Cristo que essa lei foi cumprida. Quem pode ler esse texto de Mateus 5,17 para a gente? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Exatamente. Ou seja, Cristo não veio para quebrar a lei, Cristo não veio para revogar, Cristo não veio para trazer uma lei nova, modificar aquilo que estava posto. Ele veio cumprir. E ele é o Cordeiro perfeito. Ele que de fato trouxe essa possibilidade dessa lei ser cumprida. É o único que poderia de fato cumprir essa lei. Desse modo, por intermédio de Jesus Cristo, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não podeis ser justificados pela lei de Moisés. Atos 13, 39. Ou seja, todas aquelas 613 leis e outras leis que nós imputamos na nossa vida, fora essas, foi Cristo. Foi através dele. É todo que crê é justificado. De todas as coisas. Ou seja, não são de coisas parciais, não são de algumas coisas, não são de fragmentos. Não, isso aqui você pode ser livre, mas isso daqui não, porque depende de você. Não. Ele está sofrendo, que essa música aí é de sofrência. Então, todo que crê, não é uma fração, ó, isso depende de você, isso já não depende, isso aqui depende do seu esforço humano. Não, são de todas as coisas, independente de quais sejam. Se nós cremos no poder que está no sangue de Cristo, e nós reconhecemos Ele como nosso Salvador, e através disso nós somos justificados de tudo, porque nós cremos nessa justificação. Outro ponto de benefício. Nossa, passou 2 de uma vez? Deixa eu ver. É um novo relacionamento com Deus. É mais um benefício que nós temos. Devido ao pecado, havia uma separação, né? Como nós já conversamos, entre o homem e Deus. Porém, mediante a justificação, mediante Jesus Cristo, essa inimizade foi extinta. Ou seja, o relacionamento entre Deus e o homem foi restaurado. Assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, nós temos uma chance de um novo relacionamento. Não tem quando um casal, aqueles filmes que o casal briga demais,
E aí algum deles fala assim, para. Vamos resetar isso aqui, vamos começar do zero? Porque se a gente continuar partindo disso aqui, não vai ter solução. Então vamos rebobinar? Vamos voltar isso tudo novamente? Aí eles escolhem. Aí eles começam o quê? Viver uma nova história. Aquilo que era impeditivo, aquilo que gerava problema, passou. Teve uma escolha de viver uma nova história. Senão, não dá para continuar o relacionamento. Com Deus não é diferente. Se nós ficarmos com os nossos mesmos pensamentos da velha criatura e Deus que é imutável, e aí? Não dá, né? As coisas não vão sair do lugar que estão. Mas se nós escolhermos reconhecer a nossa pequenez, a nossa falha, a nossa essência pecaminosa e damos um passo mediante ao nosso Deus, Ele dá outro mediante a nós. Ele nos perdoa dos nossos pecados, Ele sara a nossa terra, Ele nos regenera e Ele nos justifica. Ele nos traz uma nova oportunidade de um novo relacionamento. Um relacionamento agora que é vertido por um sangue agora. Um relacionamento que só gerava ira da parte de Deus, devido aos pecados nossos, agora nessa nova ótica de Cristo, é uma oportunidade de termos paz novamente com Deus. Sermos um com Deus, sermos com Ele novamente. Ele nos dá a oportunidade do seu Espírito. Não é simplesmente habitar conosco, é morar em nós. É estar em nós. É nós temos uma parte de Deus em nós. Olha a graça, olha a vida que nós escolhemos. Nós estávamos distantes, longe da graça dele, nós estávamos já condenados, e agora nós temos parte dele com a gente. De um momento do choro, ele surge para nos consolar, de um momento de alegria, ele surge para estar conosco, no momento de dificuldade, no momento de adversidade, qualquer momento. Ele estará conosco continuamente, todos os dias da nossa vida. Até as bodas do Cordeiro. Olha que benefício melhor tem disso. De nós termos agora parte com Ele. Nós temos esse green card agora do céu. Nós temos essa cidadania chancelada por esse sangue. Nós podemos falar, sou pecador, sou falho, mas eu sou justificado. Essa falta tem, mas ela foi abonada por um sangue. Ela foi paga um alto preço por essa falta que eu tinha ali. E agora eu sou justificado. Esse dano, esse apagar, esse desconto que haveria na minha vida não vai ter mais, porque eu fui justificado. Amém? Uma nova concepção do futuro. Aqui, ó. Se a gente já estava condenado, um futuro de alguém condenado, aquela pessoa que está numa cadeia americana, que está em prisão perpétua, ou está sentenciado à morte, qual é o futuro que essa pessoa tem? Alguém pode me dizer? Ele já sabe, ele está numa cadeia. Ele sabe que o que ele fez, ele é réu de morte ou prisão perpétua. Tem como você projetar futuro, irmãos? Não tem como. Se eu, da minha idade, tenho um conflito que o máximo da pena no Brasil que é 30 anos. Se eu pegar uma pena hoje de 30 anos, eu já não penso mais no meu futuro. E eu vou ser um senhor ainda de 63 anos. Mas a gente praticamente abandona, porque a gente fala, só vou esperar os dias acabarem. Imagina quem está numa prisão perpétua. Não tem mais futuro. E a gente não tinha futuro. A gente não tinha perspectiva de futuro. Porque nós éramos condenados. Independente do projeto que nós pudéssemos construir para as nossas vidas, o final dele era perdição, era morte, era fogo eterno, era ranger de dentes. Independente de um futuro glorioso, de uma promessa de uma vida melhor, de ter um estudo, de ter uma fazenda, de ter o que for, o final disso tudo é desolação. Mas através dessa nossa oportunidade que temos de sermos justificados em Cristo, nós temos uma perspectiva agora. Nosso pensamento de futuro mudou, porque nós ganhamos a eternidade agora. Não uma eternidade que já estava prometida a nós, do fogo, do lago do inferno. Nós temos uma perspectiva agora do reino dos céus.
Essa é a oportunidade que nós conseguimos mediante a justificação. É pela justificação que nós temos essa oportunidade de sonhar, como nós ceiamos aqui no domingo, sonhar com a oportunidade de que esse ensaio que nós tivemos no domingo possa ser concretizado nos altos céus. E a gente poder contemplar a face do nosso Cristo. E é através da justificação. Então é isso que eu queria trazer para os irmãos na aula de hoje. E eu gostaria que a Cacau já responda. Eu vou cobrar, a Cacau vai dar uma aula na semana que vem, porque ela já tem as respostas. Ela vai ter a semana vaga, então ela vai fazer um workshop sobre justificação na próxima. Ela vai já está preparadíssima. Então, irmãos, eu já vou deixar aqui com vocês o QR Code para responder a presença e passar a palavra para o nosso pastor.